Ó, de agentes de IA eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. Isso aí já nem é mais novidade. Agora, e agente harness? Será que todo mundo já ouviu falar desse termo que a indústria inteira de inteligência artificial está falando tanto nos últimos meses? Ó, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender tudo que você precisa saber sobre agente harness. Bom, então bora lá, né? O que é esse bendito agente harness? E por que tem essas empresas aqui, né? Nós temos várias empresas aqui como Cloud Code, Codex, Antigraft, LangChain. O que essas empresas têm a ver com agente harness? Bom, agente harness, galera, primeiramente que fica ainda um pouco cinzento para identificar quem foi o inventor, né, do agente harness. Fato é que já faz algum tempo, talvez mais de ano, que várias dessas empresas, principalmente aqui Cloud Code, Antigravity, LangChain e Codex aqui, né, da OpenAI, estão trabalhando muito na engenharia ao redor dos modelos que elas estão lançando, né? A gente vê cada semana aí, principalmente, não LangChain, né, obviamente, mas todas essas três aqui lançando novos modelos e tudo mais, e com foco em criar ferramentas que operam juntamente com esses modelos. Certo? Então nós temos algumas evidências aqui, como um AI Researcher do LangChain, que escreveu aqui no início do ano, fez um tweet, né, sobre agent harness. Temos outras empresas aí também, como a própria Anthropic em março, a OpenAI aqui também em fevereiro de 2026, onde escreveram papers sobre essa questão de engenharia de harness ou agent harness, né? Então vamos lá, o que é o agent harness? Para a gente entender um pouco o que é o agent harness, eu vou falar um pouco da história, né, do percurso de como a gente chegou em agent harness. Tá? Então aqui nós temos aqui a timeline dessa evolução, né, não só de modelos, mas de conceitos, onde a gente começa aí 2022/2023 com engenharia de prompt, né, o nosso querido engenharia de prompt, né, que virou uma skill que é imprescindível, né? Engenharia de prompt é o novo Excel. Certo? Então, assim, a pessoa hoje em dia, para qualquer tipo de área, a gente vê aí as vagas requisitando engenharia de prompt, certo? E nós vemos aqui que em 2023, já para 2024, o nascimento do Context Engineering, que é um prompt melhorado, vamos colocar assim, né? Onde você ensina o seu modelo como utilizar ferramentas, em quais momentos essas ferramentas devem ser utilizadas, e então a gente consegue ver aí o RAG Agente, onde a gente passa o RAG como sendo a parte do retriever, né, da recuperação dos dados, como sendo uma ferramenta para o nosso agente, ensinamos ele em que momento utilizar para trazer contexto, né? E agora em 2026 a gente vem para engenharia de harness, né, que já envolve a questão de memória, loops em sessões, validação de tarefas, tudo isso envolvido no runtime, né, no momento em que está rodando aquele agente de IA. Certo? Então nós temos aqui o prompt, né, a engenharia de prompt, de uma forma bem simples e linear, né, onde a gente pega a intenção humana, transforma aquilo ali num prompt, a gente seguindo algumas boas práticas como few shot, one shot, chain of thought. A gente ensina também algumas coisas de boas práticas, como utilizar a persona, utilizar contexto, utilizar também como que você quer a tarefa, o output, o que você espera como resultado daquele modelo de IA, isso tudo dentro de um prompt, onde passamos isso para um modelo e temos uma resposta formatada do jeito que a gente pediu via prompt, né? Então a gente focava em coisas como a clareza na escrita, utilizar exemplos, tonalidade, formato, restrições, isso tudo dentro desse system prompt, né? Com uma limitação muito clara de que mesmo que a gente escrevia o prompt perfeito, ou pelo menos a gente achava que estava escrevendo esse prompt perfeito, com as informações erradas passadas para o modelo, a gente tinha um output ruim, certo? Essa era uma limitação muito grande que a gente fazia a gente querer socar o ChatGPT, socar o Claude, né? Isso era uma limitação que acontecia com muita frequência. E aí a gente vem para uma estrutura mais robusta, né? Uma estrutura bem mais robusta, por sinal, onde a gente deixa de só escrever palavras ali, né? Via prompt, e também começa a construir ferramentas, começa a dar
poderes, seja externos, via alguma API, via alguma tool de certa forma, né? E também como MCP no final de 2024, ali onde a Anthropic criou a questão do MCP, certo? A gente começa a poder utilizar a engenharia de contexto de uma forma mais robusta para construir sistemas de IA, né? Então a gente consegue passar para o nosso agente de IA coisas como documentos externos, seja código, banco de dados, históricos de conversas ou de outras coisas, acesso a ferramentas, seja via tool calling ou seja via MCP, né? Arquivos, que pode ser também voltado para documentos, ou chunks, né? Que são arquivos que estão embedados dentro dos bancos vetoriais, e a questão da memória, né? Que pode estar aqui juntamente com o histórico. Então isso tudo começa a transformar os agentes de IA em algo muito mais robustos, muito mais estruturados, permitindo assim iniciar uma era, principalmente para a área de código, né? Para a inscrição de código, para programação em si, uma era onde modelos de IA conseguem executar tarefas grandes, como criar códigos, trabalhar em repositórios e tudo mais, né? E isso aqui se torna um boom, onde todo mundo começa a se questionar se os desenvolvedores vão começar a perder os empregos, se a IA vai substituir o desenvolvedor também. Então, a engenharia de contexto, ela começa a trazer essa questão para dentro dos desenvolvedores, para dentro da programação, né? E aí a gente vê o crescimento da engenharia de contexto baseada nos modelos e na janela de contexto dos modelos. Para quem não sabe, cada modelo ele tem uma janela de contexto. Então, lá quando saiu a engenharia de prompt, nós tínhamos modelos lá com 4.000, 5.000 tokens de janela de contexto, e com a evolução dos meses, né, não pode nem colocar dos anos, dos meses, às vezes das semanas, né, nós vimos aí janelas de contexto aumentando exponencialmente, né, indo de 128.000 tokens para 400.000, chegando até 1 milhão de tokens e até mais, né? Modelos mais avançados com janelas de tokens gigantes. Que era esse problema que a gente tinha com a janela de contexto. Bom, já que nós conseguimos melhorar tanto, né, o que já era bom com a engenharia de contexto, e o contexto aqui, a janela de contexto foi aumentando, então nós fomos para a nuvem, né? E a gente viu esbarrar num limite que era justamente o contrário, né? A gente viu chegar ao limite da engenharia de contexto quando nós tínhamos aí modelos avançados, colocar na média aí 400.000 tokens, e a gente tinha aí coisas como tools, tínhamos RAG, e prompt, né, passados para dentro desse contexto, e a execução vinha logo depois, certo? Onde a gente passava todo o nosso prompt, toda a nossa estrutura do que queríamos implementar para um modelo de IA, ele fazia todo o planejamento, certo? Esse planejamento vinha aqui, né, planejamento barra execução, barra execução, né? E ele ocupava praticamente toda a janela de contexto desses modelos que já tem janela de contexto muito grande. E aí nós não conseguíamos fazer com que a inteligência artificial executasse tarefas longas, né, como criar projetos completos ou até features, né, implementar features back-end, front-end com integração a um banco de dados ou criação de ou integração com alguma API. A gente via essas tarefas não sendo tão bem executadas, batendo no limite. Por quê? Por prática, como tudo fazia dentro da mesma janela de contexto, existia práticas de compactação de janela de contexto, fazendo com que todo aquele contexto que a gente enviava como as tools, os documentos que vinham do RAG, os chunks, né, que vinham do RAG, o prompt e até o próprio planejamento, e principalmente o planejamento e a execução dessas tarefas sendo compactadas, tá? Para liberar espaço para que essas tarefas grandes continuem
sendo executadas. E qual que é o problema disso? O problema disso é que no momento em que a gente compactava esses tokens, né, que isso tudo aqui é token, ele simplificava a tarefa, né, ou até ele classificava a tarefa como concluída, já que talvez ela tenha feito grande parte, né, justamente para que, se tivesse fazendo isso, por exemplo, aqui na tarefa 3, a tarefa 1 e 2 era compactada, a 3 seria compactada na metade, certo? E aí às vezes ela poderia vir como concluída, ou o modelo ele fosse retomar, né, daqui, por exemplo, ele entenderia aquilo como sendo concluída ou parcialmente concluída, né, e ele não conseguiria finalizar ela da melhor maneira, e isso impactava grandemente na tarefa 4 e na tarefa 5. Com isso a gente via aplicações, né, features implementadas pela metade ou faltando muitos requisitos que a gente tinha passado. E aí, com isso sendo a maior limitação que a engenharia de contexto tinha, né, nesse sentido, aparece agora o Agent Harness. É a disciplina de construir a camada que envolve o modelo para manter essa execução de forma confiável e tarefas longas ou múltiplas tarefas também, né? Então a gente tem agora a engenharia de contexto como uma camada, né, dessa engenharia Harness, e o Harness como sendo a infraestrutura toda ao redor do modelo LM. Então nós vamos de engenharia de prompt, onde era focado no modelo, para engenharia de contexto, onde dava atributos para o modelo poder executar tarefas, e agora para o Harness, para engenharia de Harness, que dá, além do contexto com tools, MCP, RAG e agora skills também, a gente passa uma infraestrutura inteira para que isso seja executado da melhor maneira possível, sem falhas, né? Tornando esse loop mais robusto e mais confiável também. Então nós temos aí um framework, onde eu vou deixar para vocês na descrição, onde a gente tem aqui uma estrutura chamada ETC, LOVG, a taxonomia, né, disso aqui, onde o O ele vem para observabilidade, certo? L de Lifecycle, a gente tem o C de Context, a gente tem o T de Tool, E de Execution, o V de Verification e Evaluation, né, e o G de Governança, certo? Onde a gente tem agora uma observabilidade que está em torno da sessão que está acontecendo ali, né, do contexto que está sendo consumido pelo modelo e tudo que está sendo executado ali, né? Então todos os traces, o custo que tem ali dentro, qualquer falha que aconteça, o tempo, né, aquela latência, para tudo aquilo trazer uma confiabilidade maior. Certo? A gente tem a orquestração, onde o modelo ele é capaz de pegar esse plano e ele dividir para subagentes ou dividir para outros, em outras tarefas, em outras sessões, certo? Fazendo com que outras janelas de contexto, né, já que são outras sessões, serem acionadas e executar aquela tarefa separada. É como se ele estivesse ramificando as tarefas e, ao invés de consumir de uma vez todo o token para executar ela, ele acaba criando aqui várias outras, uma para cada tarefa, certo? E aí, uma vez que ele executa, isso aqui é encerrado, é perdido, já que não serve de nada, isso aqui é servido, e ele só vai acumulando aqui as tarefas, marcando cada uma como pronta. Tá? Então nós temos múltiplas sessões acontecendo, como sendo vários agentes. Certo? Aqui nós vemos no gerenciamento de memória e contexto, onde entra a engenharia de contexto aqui também. O modelo ele é capaz de gerenciar melhor a memória, então ao invés dele pegar tudo como contexto, ele vai acionando pedaços na medida que ele vai precisando, ele consegue automaticamente puxar contextos necessários para atribuir ali as tarefas que ele está executando. Isso tudo passa por um modelo, obviamente, certo? E onde ele consegue fazer ali o uso de tools, skills, MCP, qualquer outro arquivo que esteja disponível ali como recurso para que a tarefa seja executada, tá? E aí, o que torna essa confiabilidade é a execução sendo feita dentro de um sandbox,
certo? Então, quando a gente usa ali modelos como Cloud Code, ele fica dentro do repositório. Então, ele não deixa o contexto sair daquele repositório. Então, tudo que a gente vai passar para ele está ali dentro. Ele não vai fora de uma pasta para buscar, a não ser que você permita, certo? Isso torna uma confiabilidade maior, para que não tenha nenhum tipo de problema, né? Já que você tem outras coisas, outros arquivos em paralelo, então a gente não permite com que polua, né, o contexto e nem que atinja de alguma forma outros documentos, outras pastas que estão fora do repositório que aquele modelo de IA está atuando. Certo? Para focar no looping e principalmente em quando as coisas dão certo aqui e o que pode ser acessado, né? Tudo isso é feito através de um looping de verificação e avaliação. Nesse paper aqui, que também vai estar para vocês, tá? Agent Harness Engineering fala a importância aqui do Git, né? Do file system em si. Isso inclui muitas coisas, como até o ambiente virtual que você tá, onde estão as suas dependências instaladas. Então, o modelo ele é treinado e ele é especializado nesses modelos mais novos em fazer esse tipo de conferência via bash, né, via comando terminal, certo? Então ele consegue conferir se algo foi executado corretamente, se o código está estruturado corretamente, ele consegue conferir versões de dependências e assim poder aplicar as funções daquelas dependências de forma correta e atualizada, né, para não ter nenhuma quebra via código. Então tudo que ele vai executando, né, tudo que o modelo vai executando, ele consegue validando e ele é treinado para que seja validado antes de concluir a tarefa. Então tem todo esse looping aqui para conferir se realmente está pronto, certo? E a parte de governança, onde tem todas as permissões, tudo que aquele modelo pode fazer. Então nós vemos aí modelo com modos de planejamento, com modos de execução assistida, certo? Onde o modelo vai sempre te retornar se ele pode acessar, se ele pode executar tal tarefa antes mesmo dela acontecer, ou ele vai primeiro planejar e pedir sua validação para esse plano antes da execução, certo? E você também pode passar isso, né? Ele já vem com isso construído ao redor dele e também permite com que você passe qualquer tipo de permissão, qualquer tipo de política que você tem aí de compliance ou de governança, né? O hooks aqui também, né? Os plugins, que são as permissões que ele pode acessar, às vezes uma API externa, às vezes um próprio documento que não está no repositório, mas que ele tem a permissão de acessar via algum hook, certo? E também implementar, como a gente falou, né, o Human in the Loop, que é onde o humano ele faz parte de toda aquela cadeia de processo, onde mesmo que o modelo ali ele parou para perguntar ao humano alguma coisa, aquele contexto ele ainda está ali, então a pergunta é feita e a resposta do humano ela é reenviada ali como contexto justamente para prosseguir aquela tarefa da melhor maneira. Bom, então era isso que eu queria falar com vocês, tá? Isso é que o Agent Harness tá? E para voltar então, o que o Agent Harness tem a ver com todas essas empresas? Todos eles, tá? Talvez você tenha ouvido falar principalmente no Cloud Code, certo? O Cloud Code é um Agent Harness, tá? A Anthropic é detentora do Cloud Code. O Cloud, ele é a interface principal, mas o Cloud Code, ele é o framework, ele é o produto que tem um Agent Harness. Então tudo que foi explicado aqui, essas empresas hoje elas estão trabalhando, elas encontraram o produto do mercado em volta de um modelo de inteligência artificial, justamente na engenharia de harness, onde eles conseguem construir todo esse ambiente de forma segura para que você consiga executar tarefas longas, seja código ou qualquer outro tipo de tarefa, certo? Para construir projetos grandes e tarefas mais complexas e duradouras, né? Que possam durar aí horas, às vezes dias, de forma ininterrupta e com uma qualidade boa, certo? Então isso é o Agent Harness, isso é a engenharia de harness que todas as empresas agora, principalmente empresas voltadas para produtos de inteligência artificial, estão na correria agora, né, para tornar o produto cada vez mais robusto e mais confiável, né, para poder utilizar toda essa estrutura, certo? E aí,
Se você gostou então de assistir esse vídeo, tá? Não esquece de curtir, de comentar aí, deixar seu comentário para que a gente possa cada vez mais melhorar, né, o conteúdo dos nossos vídeos. E se também quiser aprender um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Nós vamos ter uma live dia 22 e vamos ter também um workshop, tá? No dia 27 agora de junho, onde vamos falar exclusivamente sobre Agent Harness e como utilizar, né, essas ferramentas como Cloud Code principalmente, para que a gente possa potencializar da forma correta as nossas tarefas do dia a dia, beleza? Valeu, galerinha, tamo junto!